isso me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, o podcast que fala sobre diversidade, famílias contemporâneas, antipreconceito, antimachismo, antirracismo, antitransfobia, anti-homofobia. Eu sou o apresentador, eu sou o Daniel Lage, sou psicólogo, sou psicanalista, sou influenciador digital, sou autor e o nosso convidado de hoje, adianto logo, é meu amigo. Vou falar aqui, advogado, professor, palestrante e consultor de diversidade. É secretário-geral da Associação do Movimento da Adoção do Rio de Janeiro e membro do Observatório Nacional da Adoção, junto ao MPRJ. Ele conseguiu realizar seu sonho de ser pai e agora conta essas aventuras com seus filhos, Theo e Lia, no blog Diário de Pai. Ele foi fundador, junto comigo, e é coordenador do grupo de apoio à adoção Cores da Adoção. Desde muito novo, percebia que era gay, mas como cresceu em uma família e cultura terrivelmente católicas, era ameaçado que as consequências para qualquer desvio de sexualidade ou gênero eram a tristeza em vida e o inferno após a morte. Ainda criança, simulava cabelos longos, com toalhas e camisetas e colocava os saltos de sua mãe. Hoje se entende como um homem gay, cisgênero, de expressão não binária. Ele vai contar pra gente essa história de vida super interessante e vai explicar todos os termos relacionados à sigla LGBTQIAPN+. Seja muito bem-vindo, Saulo, meu amigo! Obrigado, querido. Poxa! Depois de uma apresentação tão completa, gostou? O que resta falar? Então tá, gente, muito obrigado, até a próxima. Olha, nessa segunda temporada, eu tô... Né, o meu nicho, o Prosa Choque, ele vai falar de diversidade, antipreconceito, famílias contemporâneas. E a minha ideia em te chamar agora é porque essa sigla LGBTQIAPN+, todo mundo fala, mas acho que ninguém sabe direito o que é isso aí. Então, eu queria que a gente começasse a falar desse letramento, que é uma coisa atual, só que eu acho que ele, atualmente, ele tá mais conhecido, tá mais falado socialmente, né? Tá na boca do povo ali, no letramento racial, que são os conceitos básicos do racismo e antirracismo. E eu acho importante, e vou ser bem sincero, eu dei uma pesquisada para poder preparar aqui um roteiro para você, e eu achei pouquíssima coisa sobre uma formalidade de um letramento LGBT. E eu falei, gente, é tão fundamental explicar o básico, né? Até pra gente poder cobrar uma postura ativa de uma pessoa ou cobrar uma postura anti-preconceito, a pessoa tem que saber o básico. Então, assim, pra não ter desculpa mais para as pessoas, tem que assistir o Prosa Choque pra saber o que é o básico. Então, como que surgiu esse letramento LGBT? O que é isso? De onde vem? Para onde vão? Do que se alimentam? Letramento LGBT. Bora lá. Recomendo desde já, para quem está assistindo a gente, os vídeos da Rita Von Hunt sobre o assunto. Porque ela é a doutora, né, na descrição da sigla, e ela tem um vídeo específico no YouTube que ela aprofunda cada uma delas, o perfil histórico e tal. Mas surgiu nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil começou com GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Não quero entregar a minha idade, mas foi da minha época. Eu ouvi dizer. E não sei se você concorda, mas o simpatizante significa que você não queria bater. Exato. Você topava estar no mesmo ambiente, era nesse nível. Era absurdamente assim. E por uma questão de visibilidade lésbica, o L veio pra frente, então LGB. E depois a gente foi acrescentando outras letrinhas.
Já frustrando um pouquinho a nossa conversa, eu vou manifestar uma posição que eu tenho desde a época que presidi a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. A gente estava muito preocupado em 2017 com as questões de visibilidade da sigla, e houve uma reunião da Aliança Nacional com vários movimentos, e lá foi firmado um termo de compromisso, entre outras questões, né, do uso de uma sigla que fosse não uniforme, padronizada, mas que desse um direcionamento para a produção de documentos daquelas redes que ali estavam se aproximando, porque a gente já percebia uma tendência muito grande de uso de vários tipos de siglas. E para pensar, hoje em dia, no mundo informatizado, onde os algoritmos nos informam muitas coisas, né? Você faz uma pesquisa no Google, daqui a pouco tem um aplicativo te apresentando uma informação, porque eles já rastreiam a partir daquela sua busca. Faz muito sentido se você tem uma sigla que identifique diretamente assuntos que você quer procurar. Quando um utiliza LGBT, o outro utiliza LGBTI, o outro utiliza LGBTI, ninguém é rastreado. Então é uma forma também de você não dar visibilidade e coesão. Naquela época, a Aliança Nacional conseguiu um consenso das entidades que estavam ali presentes do uso do LGBTI+. E um dos argumentos muito fortes é que essa era já uma sigla utilizada por organismos internacionais com maior frequência. Então eu adotei, não só por conta da associação que presidia naquele momento, né, mas eu adotei na minha prática utilizar essa sigla LGBTI+, e também tenho encontrado agora em pesquisa acadêmica por outras questões realmente o uso dessa sigla com uma maior frequência Isso em âmbito foi internacional. Em 17, LGBTI+, aumentou e depois diminuiu? Não. Isso foi firmado por entidades que estavam dialogando num evento da Aliança Nacional em Brasília. Então, nós tínhamos representantes de partido, nós temos ONGs, institutos, associações. A ABRAF fazia parte, né? Eu volto a dizer, não é um consenso do movimento como um todo. Havia uma reunião naquele momento, em 2017, convocada pela Aliança Nacional, haviam várias representações, ou seja, tem peso nessa decisão, tá? E foi, entre outros consensos de posturas, de posicionamentos políticos, de proposições políticas para o cenário político naquele momento, em 2017, essa foi um dos compromissos firmados. E o que eu estou expondo é que, apesar de ter sido para um momento histórico, eu entendo que os argumentos são relevantes, né? Quando eu tenho uma sigla que identifica bem a comunidade, e essa sigla pode acionar algoritmos e fazer com que as pessoas localizem de quem falamos, do que falamos, aonde queremos chegar, facilita demais. Sim. Então, já frustrando um pouquinho o uso das siglas, né, maiores e, né, entendo todos os argumentos da nossa comunidade quando diz, não, mas é preciso a visibilidade dos pansexuais, vamos colocar o P, é preciso a visibilidade dos assexuais, vamos colocar o A, entendo tudo isso. Mas também entendo que o plus dá conta. O plus dá conta, né, de abarcar todas essas outras questões. E no LGBTI, para pensar, a gente tem no LGB as questões de orientação, a gente tem no T, desdobrando o T, né, transgênero, travestis, a gente tem as questões de identidade de gênero, e tem o I, que são as conformações biológicas dos corpos, as pessoas intersexo. Então, o plus que vem ali, a gente pode desdobrar. Aí sim, num diálogo, numa perspectiva acadêmica, numa exposição, se as pessoas quiserem saber o que está dentro desse mais. Assim como a gente diz que dentro daquele T do LGBTI tem vários T's, né? Dentro do plus a gente tem N outras letras e a gente pode falar sobre cada uma delas. Tem um direcionamento que entende o I dentro do T. Também. A gente está falando só acima, a gente vai explicar tudinho. A gente vai explicar tudo, garanto. Não é? Se você entende a intersexualidade nos desdobramentos, não só sobre as conformações biológicas, mas nos desdobramentos que ela traz, porque uma pessoa intersexo, ela pode ter uma condição de conformação biológica que transiciona entre o gênero masculino e o feminino, e se a pessoa nessa condição, ela decide também transicionar, como por exemplo numa não binariedade, ela está dentro do T também, né? Mas nem todas as pessoas intersexo buscam essa transição, às vezes buscam na verdade uma adequação a um determinado gênero, que para elas é o mais coerente, né? Sim. Então, cabe discussão aí. Tá, mas independente da quantidade de letras, o que você entende de importância para a sociedade saber
características, informações sobre essa população, sobre cada uma seria a dessas visibilidade, letras, é isso? cada uma dessas letras porta uma mensagem, identifica uma característica, uma condição de seres humanos. Nós estamos falando de pessoas, né? O L tem um sentido, o B tem um sentido, o G tem todas as letras têm um sentido de ser. Entender um pouquinho dessas letras é entender sobre pessoas, sobre demandas de pessoas, sobre histórias reais, sobre as vidas. Então, mais do que você saber que L significa lésbica, G representa os gays, o B os bissexuais, isso joga no Google, gente. Você vai encontrar explicações rápidas sobre cada uma dessas letras. A gente vai falar agora. Se eu jogar no Google, não, só mantém aqui. Beleza. É entender que cada uma dessas letras tem um sentido de ser, né? E ela vai te informar, e ela vai te tirar do senso comum, te tirar pelo menos da ignorância. Sim. Né? E você acha que a pessoa saindo, a população, o povo, o preconceituoso, saindo um pouco da ignorância, entendendo um pouquinho sobre... não só o significado da letra, mas quem são essas pessoas da população LGBT, ou LGBTI, ou LGBTQIA+, isso aproxima, você entende, você percebe que essa aproximação, essa informação que é passada, ela tem um impacto na sociedade? A sociedade fica mais... Impacto, sim. Eu não sei se aproxima, porque a questão da proximidade vai de um desejo da pessoa de estar perto, né? Tá. Mas sensibiliza, pelo menos desvenda os olhos. Qual é o problema do preconceito? O preconceito nasce de uma fundamental ignorância. Quando eu não conheço o outro, as demandas do outro, eu julgo ele a partir dos meus pré-conceitos, das informações, das concepções que tenho antes de conhecê-lo. Né? Nenhuma criança nasce preconceituosa. Nenhuma criança nasce xingando outras crianças. Se ela desenvolve algum comportamento capacitista, racista, misógino, é porque ela teve referências para isso. As concepções dessa criança que manifestam uma LGBTI-fobia vêm de um ambiente, não vou dizer só familiar, mas de um ambiente cultural que informaram pra ela que não tinha problema nenhum, que podia fazer piada com gay, que podia se comportar assim, ou minimamente julgar a pessoa LGBTI como alguém que merece ser proscrito. Né? Quando eu informo, quando eu retiro as pessoas desse lugar de ignorância, aí elas têm que tomar uma decisão. Porque o problema não é ter preconceito. O problema é utilizar esse preconceito, o horror que a pessoa tem para atacar o outro, para diminuir o outro, para causar dor no outro, sofrimento, o que for. Para tentar eliminar o outro. Para tentar eliminar o que é pior, né? Sim. Então, ter preconceito, todos nós temos algum grau de preconceito com alguma coisa, porque todos nós temos algum nível de ignorância sobre determinados assuntos. Impossível sabermos de tudo sobre todos, né? Mas a partir do momento que a gente identifica esse preconceito e decide lidar com ele, aí é a chave da mudança. Então, não é se aprofundar nas pautas LGBTI. Eu penso que a saída é buscar minimamente entender o que a população, essa parcela da população reivindica, demanda, aponta, reclama, né? Para respeitar. Porque a palavra aceitar, vamos falar sobre essa palavra, ninguém tem que aceitar porcaria nenhuma, a não ser, né, um convite para um casamento, se deseja ou não, já que o tema do momento é casamento, né? Sim. Ninguém tem que aceitar porcaria nenhuma, né? Mas respeitar é imperativo. Então, se o meu preconceito é muito forte, eu não consigo respeitar os outros, então eu vou me informar. Eu vou me informar para aprender a lidar com esse horror que tenho e não externalizar esse horror, atrapalhando a vida de outras pessoas, interferindo na existência de outras pessoas, interferindo nos direitos de outras pessoas, né? Porque eu tô matutando aqui, porque para que tudo isso aconteça, a pessoa tem que se abrir minimamente para entender... Nossa, é estranho a gente falar de uma coisa muito primitiva, né? Para entender a existência de uma outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Eu nunca parei para pensar, sendo muito franco, no quanto as cidades são construídas para limitar as existências das pessoas com deficiência, quando tive contato com Leandrinha, que é uma mulher trans,
E eu a conheci num evento da Abraf. E o evento era sobre a pauta LGBTI, mas ela fez um comentário sobre como é difícil se deslocar de cadeira de rodas em Belo Horizonte, que é onde ela mora. Quer dizer, um comentário no meio de um assunto que não tinha nada a ver, mas aquilo, puf, abriu a minha mente. Sim. E não é só Belo Horizonte, que é uma cidade construída de forma a limitar a existência dela. Eu arrisco dizer que todas as cidades brasileiras. Sim. E talvez também, né, Muitas. na maioria dos países... Né, os espaços não são pensados para garantir que todas as existências fluam sabe, e gozem daquele espaço da mesma forma. Desculpa, uma pessoa com deficiência não consegue sair de casa e se deslocar no mesmo tempo que eu. Ela tem que pensar seriamente se num dia de chuva ela sai de casa, porque ela não vai encontrar tantos aparatos de proteção de chuva. Para ela é difícil numa cadeira de rodas, se é um cadeirante ou uma cadeirante, né, sair também com guarda-chuva. Então, são muitas limitações. Aí eu tô falando de uma pauta capacitista que é fácil da gente entender, porque a gente visualiza realmente a calçada, o deslocamento e tal. Traz o mesmo raciocínio para as pautas LGBTI. Eu só vou me devotar sentimento, expectativas, para entender sobre as demandas da população LGBTI se eu abrir os olhos. Se de alguma forma eu perceber que é uma parcela da população que reivindica, que reclama, que aponta questões que são compreensíveis. Por mais que eu tenha, com base nos meus preconceitos, dificuldade de lidar com isso. Mas não custa ouvir, não custa compreender para respeitar. Seria, no fundo, uma construção, uma tentativa de construção de um olhar empático nessa pessoa. Exato, falou a palavra perfeita, empatia. É porque são situações que pra gente são tão importantes e ao mesmo tempo são tão básicas, que é, por exemplo, um exemplo, andar de mão dada. Ótimo. Uma pessoa hétero, ela não para, se ela não for provocada, e é essa provocação que eu tô querendo entender pelo letramento, se ela não for provocada, se ela não for respingada por uma problematização vinda de um letramento LGBTI, ela não vai entender que aquilo que pra ela é tão básico, porque ela anda o menino anda de mão dada com a menininha desde a escola, onde é na festa junina, sabe? Por exemplo, na escola dos meus filhos, que é uma escola construtivista, pra Frentex, tem problema quando dois meninos ou duas meninas vão fazer par na festa junina. É uma dança de criança, 3 anos, gente, sabe? Então, não pode, porque meu filho não pode entrar de mão dada com um outro menino na festa junina. Só para defender a escola, isso aconteceu fortemente, acho que foi ano passado. Esse ano não teve casal menino e menina, era amigo com amigo, quem queria. Quem quisesse. E aí a maioria foi menino com menino, menina com menina, porque nessa idade, meus filhos têm 5 e 6, nessa idade você não quer dar a mão pra a menina, né? O menino que ele quer ficar ali com o amigo dele. Então esse muito ano bom. Foi só praticamente menino com menino, menina com menina. Muito e foi lindo, e foi muito mais divertido, muito mais leve. Mas uma pessoa hétero, um adulto hétero, ele tá desde cedo e desde sempre nessa de que ele pode andar de mão dada, ele pode dar uma bitoquinha. As piadas, mexer, né? Quando é que você vai arranjar uma namoradinha? Dificilmente uma família que não seja a nossa família, que já é completamente desconstruída por sua própria natureza, vai fazer uma piadinha aí, quando é que vai arranjar um namoradinho ou uma namoradinha? Não existe. Vamos aproveitar e falar sobre doutrinação? Porque é isso. A gente não... o pessoal fala da falácia da ideologia de gênero, né? Não existe ideologia de gênero. Essa falácia... O que existe... vamos fazer só um parênteses que Erika aí, eu tô com o coração pra você. Não tolerarei conseguir falar. Essa falácia da ideologia de gênero cria um monstro que não existe, né? De uma comunidade, um grupo de pessoas intencionalmente motivadas para destruir valores da sociedade.
Aqui entre aspas, né? Que Sim. valores? O que nós queremos destruir? Pelo contrário, nós não temos nem direitos, os mesmos direitos que são postos, os direitos que nos são dados por decisões judiciais, não tem texto nenhum normativo legal, né, que nos garanta muitas coisas que são dadas aos héteros, enfim. Sim. E, cara, essa doutrinação que existe é uma doutrinação heteronormativa. Se existe alguma doutrina imposta na nossa sociedade, é a doutrina do rosa e do azul, da binariedade de gênero, Sim. que faz com que as nossas crianças cresçam pensando que só existe essa possibilidade. O que separa as mãos de um casal hétero que anda na rua? Um poste. É um poste, porque eles vão ter que em algum momento separar a mão, porque um vai ter que ir para um lado e outro para outro. O que separa as mãos de um casal gay? O medo. Um casal O hétero pavor. nunca pensou que um outro casal poderia sentir medo em dar mão. Exato. Não pensa, mas dá Não mão. pensa, mas é por quê? Porque a pessoa cresce dentro da... Aí é que vem a necessidade de se informar para sair do lugar da ignorância, Sim. né? Você cresce pensando que aquilo é absolutamente normal e você não enxerga que pessoas não conseguem fazer o que você faz. Lembra da questão capacitista? Uma pessoa de cadeira de rodas não consegue sair de casa e aproveitar o dia dela como eu consigo. E se eu não ouço Leandrinha me contar uma coisa dessa, eu não abro os meus olhos para essa realidade. Então vamos voltar às mãos dadas. A maioria das pessoas cresce pensando que aquelas demonstrações de afeto são absolutamente normais para elas, né? Não é uma questão para os outros. Não, existem pessoas que não conseguem viver essa normalidade. Deveriam, né? Outro dia eu estava lendo uma notícia de um casal gay, não sei se no Rio ou em São Paulo, um rapaz lá pelos seus 15, 16 anos, resolveu beijar um namorado no portão do prédio onde ele morava. E a síndica viu a cena da janela e notificou os pais por atos libidinosos. Por sorte, os pais eram super mente aberta, entraram em defesa dos filhos e o condomínio, a síndica e o condomínio foram condenados, né? Mas olha que situação. Se fosse um casal hétero no portão do prédio... E quantos casais héteros beijaram no portão do prédio? Que eu não vou nem entrar na questão, mas o tipo do beijo, porque a questão não é o tipo do beijo. Sabe? Porque para o preconceituoso, o argumento vai ser, não, porque era um beijo efusivo. Tá, mas e se fosse um casal hétero dando um beijo efusivo daquele que entra com coisas em lugares, né? Não teria problema. No máximo, a vizinha chegaria na janela e dizia, nossa, eles estão ousados, hein? Ou ficaria ali assistindo para atender a libido dela, né? Ou entraria para dentro de casa e se preocuparia com outras questões. Mas o mesmo beijo dado por um casal gay, de homens ou de mulheres, naquela portaria, causa nela repulsa. Pra ela é um ato libidinoso, né? E ela não consegue perceber que o que incomoda ela é que aquele casal, vejam bem, existe. Exatamente. É a frase que tem nada contra, podem se beijar, mas não na minha frente. É a mesma construção a mesma construção de pensamento que você estava levantando na pauta anticapacitista da pessoa de cadeira de roda. Mas precisa estar na rua? Precisa sair de casa? Ótimo Precisa isso, ir pro né? shopping? Pô, mas não é cadeirante. Mas precisa sair essa hora, tá chovendo, o cadeirante vai fazer na boate? 7 horas da manhã, saindo não, já, e querendo pegar ônibus, atrapalhando, eu tô aqui indo pro trabalho. É básico, mas bar lotado não é lugar pra cadeirante, né? Não dá pra arrastar as mesas aqui, não dá, não tem cara. como. Absurdo. Gente, parando, vocês já pararam pra pensar o quanto que isso é esdrúxulo, quanto que isso é negar a existência de uma pessoa? Exato. Você tava falando do andar de mão dada, mas trago mais um relato pessoal meu. Eu, quando era adolescente, eu tinha medo de andar. Da forma como a gente anda. Eu não podia andar, porque se eu andasse, eu descobri... Porque rebolava um pouquinho. Sim. Mas, quer dizer, eu não tinha o direito de rebolar? Eu não tinha direito de desistir da minha maneira, né? E eu não tava rebolando, batendo com a bunda nos outros, não. Eu tava no meu espaço. E apanhava, né? Já falei algumas vezes. A forma como a gente sentava, se a gente cruzava as pernas, se botava assim, e a gente não podia, simplesmente como um hétero faz, que anda e senta. A gente tinha que reprogramar nossa mente pra andar de uma maneira que a gente não ia ser visto,
não ia ser destacado no ambiente hétero para sentar também, para falar também. A minha mãe, ela me chamava atenção da maneira que eu apontava. Aponta igual homem, porque eu apontava com a mãozinha dava assim, uma leve quebradinha no punho. Porque era mais charmoso. Aí fazia assim, aponta que ele não podia apontar. Aí eu comecei a apontar assim, ó. Igual o Horácio. Era o Horácio apontando. Com medo. Gente, a gente tá brincando, mas é muito sério. Ridículo, a pessoa não podia. Você tá entendendo o que eu falo? Não pode. Ainda não pode. O adolescente. É claro que hoje, a gente, adultos. O padrão da Damares persiste até hoje. E enfim. É disso que eu falo, assim, dessa doutrinação hétero. Né? Heteronormatividade é isso. A gente não se dá conta, mas constantemente a sociedade nos diz como devemos ser, como devemos falar, como devemos nos comportar, né? Digo as crianças, né? Porque os adultos que querem já conseguem enxergar para além disso. Mas não basta querer. Porque tem que ser muito forte pra vencer. Tem que ter uma força pra vencer, lógico. Porque se você, como nós, cresceu e passou 20, 30 anos da sua vida doutrinado daquela forma, ter coragem de romper com esses padrões, justamente, né? É estar na linha de frente do embate com aquelas pessoas que têm horror à nossa existência. E aí é que entra a questão do risco de vida que você levantou. É colocar a vida em risco num movimento de viver. Olha que paradoxo. Você tem que botar a sua vida em risco para poder viver. Viver de uma maneira plena, feliz, autêntica. Difícil. É muito louco, né? E aí... Mas se não fizermos... eu acho assim, o pouco dos avanços que temos... Hoje, nós devemos muito àqueles que deram literalmente sangue e vida por nós antes. Quem foram? Vários militantes. Rogéria, que faleceu, né? Aquele documentário Divinas Divas, tem várias mulheres trans e travestis ali que são exemplos, né? Fora Harvey Milk, Estados Unidos, né? Mas sofreram pra poder. Por isso que eu falei, deram a vida e o sangue por isso. Né? Porque comeram em algum momento o pão que o diabo amassou para chegar onde chegaram. Sim. Se nós podemos casar, é porque muitas pessoas brigaram judicialmente por esses direitos. Nós podemos adotar, né? É porque Teodora, a primeira menina adotada lá no interior de São Paulo pelo Vasco e o marido, e porque alguém foi na justiça e brigou. Foi? 2014, não sei, tem que perguntar ao Vasco. Casamento foi mais perto de 2011. Não. Uniões estáveis já tinha mais. Já existia. Casamento foi 2015. Foi 2015? Não. 2015 foi 2011, o Supremo autorizou os casamentos em 2011. Então já tinha alguns estados que já estavam fazendo até cerimônias coletivas. Então a adoção em 2015. Não, na mesma época já começou a rolar a adoção. 2012 já tinha, 2013. É porque o Rio de Janeiro deu uma certa rateada, porque tinha aquele corregedor no Tribunal de Justiça, desembargador, que era contrário, então ele deu uma dificultada. Alguns estados... Sempre tem coisas para dificultar os nossos... Precisou o CNJ, com Joaquim Barbosa, bater o martelo e dizer ninguém pode ser impedido porque tem uma decisão sobre... Enfim, uma perspectiva histórica. Mas voltando ao que eu estava falando, né? Se nós tivemos avanços no Brasil, se nós tivemos avanço no Ocidente, muitas pessoas deram vida e sangue por isso. Então penso que é a nossa vez, é a nossa geração, porque as outras gerações hoje já estão muito idosas, ou já estão cansadas, ou já partiram, né? É a nossa vez, sim, de ser frente, né? Lógico que nem todas as pessoas têm essa força, essa disponibilidade, essa coragem. Não julgo isso, porque ficar levando pancada também da sociedade não é fácil. E nem todas as pessoas têm estrutura. Eu mesmo, em alguns momentos, sucumbo, não tenho estrutura emocional. Tem certas trombadas da vida, eu estava te contando uma, né? Tem certas trombadas da vida que assustam, preocupam. Eu estava contando pro Dante de começar o programa que eu não me sinto confortável de exercer a minha expressão não binária em qualquer ambiente, né? Eu não circulo mais tanto de carro, eu uso mais transporte público, e você há de convir que pegar um transporte público, um busão no Rio de Janeiro, de salto, né? E calcinha justa skinny, ou de vestido, de cropped, nessa apresentação com barba e tal, causa um estranhamento.
Sim. E a depender da pessoa que me encontra, se não sabe lidar com esse estranhamento, se o preconceito dela é tamanho, né? E ela, referendada pelos atuais discursos de ódio, se sente empoderada para utilizar, né, dos entendimentos, porque as pessoas falam que isso é direito. Não é direito agredir e fazer mal a ninguém, né? Sim. Mas utilizar dos entendimentos que tem para externalizar esse horror do preconceito e agredir o outro é bem comum. Eu já levei trombada... e exterminar, né? Eu já levei... Exterminar. Já levei trombada dentro de um ônibus sem sentido nenhum, num ônibus relativamente vazio, mas a pessoa fez questão de levantar, passar por mim, trombar em mim e olhar pra minha cara. É quase como se não reconhecesse a sua existência no caminho dela. Ela Exatamente. passa... Não, olhou. Ela reconheceu a existência. Porque trombou e olhou pra trás... Né? Não reconhece. É uma figura que... Não me enxerga, Não enxerga. Não me enxerga. Mas faz questão de dizer do ódio que tem quando dá aquela trombada. Sim. Né? E aí você estava falando, eu quero voltar um pouquinho, que você estava falando do quanto que essa doutrinação, foi a palavra que você trouxe, né? Ela acontece desde de criancinha. Uhum. Então, eu quero só fazer um complemento no que você falou, de que as crianças aprendem, né, desde cedo, e só para deixar claro isso, porque como é letramento, a gente vai explicar o básico. As crianças não aprendem porque os pais falam. Gay é errado, Exatamente. Negro é feio, não precisa falar. Elas só precisam existir. E as crianças aprendem por observação. Então as crianças... Muito mais por observação, pelos exemplos do que pelas palavras. Observam os pais tratando negros, gays, pessoas obesas, cadeirantes, e percebem que tem uma coisa diferente. E elas reproduzem isso. Por isso que é muito estranho, por isso que é muito comum, quando os pais têm um estranhamento, quando o filho fala... isso é coisa de menina, não gosto, viadinho, ou gorda feia, ou preto sujo, que é o comum, né? E o pai fala, mas eu nunca falei isso perto do meu filho, eu nunca expliquei isso. Mas você se comportou dessa forma, a criança ouviu essa frase num outro lugar que seja... Sim. E autorizado pelos exemplos que percebeu desde sempre dos pais, gorda feia, então eu posso ser gordofóbico aqui, porque minha mãe também já agiu assim, assim, assado quando foi numa outra situação. Deu uma risadinha quando Deu uma risadinha, criticou a roupinha. Olha ali como é que ela tá vestida. Né? E aí a criança repete isso com a amiguinha da escola. E é assim que o preconceito se instala na cabeça das crianças. Ou seja, as crianças já são doutrinadas sobre gênero. Isso é fato. Todos nós somos constantemente doutrinados sobre gênero, porque a nossa sociedade é uma sociedade estruturalmente LGBTI-fóbica e estruturalmente binária, né? Homens, arquitetura, banheiros de homens, banheiros de mulheres. Quantos espaços ousam questionar a possibilidade, né? Com a possibilidade de banheiros a gênero. Se a arquitetura me diz isso, se os espaços... As escolas... eu gosto de falar das escolas. É onde eu quero chegar. O primeiro aparelhamento... O primeiro aparelhamento de doutrinação binária na sociedade é a escola. Fila de menino, fila de menina. Atividade de educação física. Futebol para o menino, balé para a menina. Né? As fichas, vamos fazer fichinhas. As das meninas são rosa, dos meninos azuis. Tem até uniforme diferente. Sim. Sainhas para calças para os outros. Né? Eu trabalho no Pedro II. Pedro II, há pouco tempo, entrou na mídia porque, na falácia da ideologia de gênero, havia aquela doutrinação sobre as crianças para que os meninos tivessem que usar saia. Nossa, uma deturpação absurda de um movimento que surgiu do próprio corpo discente, os alunos reivindicando a possibilidade de utilizar as peças do vestuário daquela instituição da forma como quisessem, procurar a instituição e com o amparo da orientação pedagógica, chegaram àquela determinação que só foi sancionada pelo reitor à época de uma portaria, que simplesmente diz, as peças de vestuário tradicionais dessa instituição centenária são essas, dentre elas saias.
não vamos mais vincular essas peças de vestuário a gênero. Então, não é mais obrigatório que essas peças de vestuário sejam utilizadas por aqueles que se identificam como meninos ou por aquelas que se identificam como meninas. São peças de vestuário. O uniforme é esse. A gente quer que vocês venham uniformizados. Usem como vocês quiserem. Alguém está sendo obrigado? Vai usar saia a partir daquela decisão, o outro menino compulsoriamente retomando... Não, mas a mídia... Eu não vou dizer toda a mídia, né? A mídia intencionalmente que busca nessas intenções, né? Criar o fantasma da ideologia de gênero que alimenta os discursos de ódio, fez toda uma deturpação disso e foi aquele... movimento todo à época. Eu fico muito feliz de trabalhar numa instituição que já consegue não abrir mão de um uniforme tradicional, porque não precisava mesmo, mas entender que roupa é roupa. E roupa cabe em qualquer corpo. Trás, né? É o que tem por trás, né? Se a roupa te veste bem, se ela te faz bem, se ela te diz, se ela te compõe, se ela te acrescenta, use. É isso. E não importa se o seu corpo é um corpo masculino ou feminino, se é um corpo não binário, se é um corpo andrógeno, não importa como você se apresenta. As pessoas deveriam ter liberdade plena de exercer os seus direitos à sociedade, de ser como bem quisessem, inclusive nas roupas. E quantas instituições entendem isso? Será que grandes empresas... Vou citar o nome de grandes empresas, nem sei como é que são as políticas lá, mas acredito que sejam boas. Coca-Cola, Shell, McDonald's. Será que nos espaços corporativos dessas grandes empresas o código de vestimenta já está evoluindo também nesse sentido? Homens podem enxergar de salto, se quiserem trabalhar de saia. Outro dia eu quis entrar na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge. E eu me visto assim naturalmente, né? Nesse dia eu fui com uma blusinha feminina, que era... com os braços, né? Deixava os ombros pra fora. Eu, advogado, convidado para um evento na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, fui barrado. Foi barrado? Fui barrado. Fui barrado porque a segurança olhou pra mim e talvez pela barba me identificou e me enquadrou dentro da cabeça dela no gênero masculino. E há uma ordem naquele lugar para que homens só entrem com blusas sociais ou camisas, ou seja, com os ombros trampados. E aí eu fiquei parado ali, eu falei, mas eu vou entrar, eu vim convidado para esse evento e é assim que eu me visto e eu não vou mudar minha forma de me vestir porque é essa instituição. Uma mulher representando uma instituição. Uma mulher representando a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E eu falei, eu vou entrar, porque eu fui convidado e é assim que eu me visto. Eu não vou mudar a forma de me vestir porque essa instituição não aceita a minha existência. Não, senhor... Já me enquadrou também no discurso em determinado gênero. Até aí, sem problema, porque eu não me ofendo de ser chamado no masculino ou no feminino. Não, senhor, mas é que... Eu falei, não precisa me explicar. Eu sei tudo que você tem pra falar. E eu estou dizendo pra você que eu vou entrar. Então, chama seu supervisor. Ela só um instantinho. E fiquei esperando. Nisso que eu espero o supervisor, entra um monte de mulheres. E tava quente. Aquele dia tava bem quente. Você imagina as alcinhas que as mulheres estavam usando. Eu falei, colega, repara ali. Aquela doutora entrando, sei lá se era juíza, advogada, defensora, promotora pública, não sei. Era uma mulher entrando de alça, com os ombros de fora. Por que aquela pessoa pode entrar de alça e outra pessoa não pode? Aí ela ficou toda sem graça, assim. Nisso chegou o supervisor, eu tava falando nesse momento, e expus e saí apontando. Nos corredores tinham pelo menos umas 2 ou 3, assim, ainda no nosso campo de visão. Ele ficou super sem graça, não me autorizou, teve que chamar alguém do evento, e aí eu fui autorizado a entrar. Mas você tá entendendo? Porque em 2023, Isso. ainda temos que falar disso. Por que as próprias estruturas do Poder Judiciário, que é o único dos 3 poderes que tem sido vanguardista na garantia, né, do nosso exercício de existência, não vou nem dizer em direitos, mas do nosso exercício da existência, por que as estruturas judiciárias ainda fazem isso? Quem disse que advogado precisa entrar de terno em determinados espaços? Primeiro que terno, nesse mundo... Do Rio de Janeiro? Estragado no clima, a gente conseguiu estragar o planeta, né? Sim, nesse mundo estragado no clima, terno já é meio anacrônico, vamos dizer assim. Sim. Mas por que necessariamente se apresenta, se enquadra dentro de um padrão de gênero masculino, então eu exijo que use essas roupas? Para o outro padrão de gênero, uma perspectiva heteronormativa, eu
até gostaria de ver uns ombrinhos. Talvez Ou o umas raciocínio perninhas. deve ou mais perninhas. Você tá entendendo? Não tem justificativa. Imposição de padrões, de vestimenta por gênero, não tem justificativa, senão, ou melhor, tem, desculpa. Tem. O preconceito. Sim. E aí, estamos falando de adultos que já foram crianças um dia. Você é professor, trabalha em escola. O que você acha, o que você percebe, o que você imagina como movimentos de letramento LGBT na escola? O que é a escola, que é a instituição que prepara crianças para o mundo, poderia fazer para tornar a sociedade... Tem muito a fazer. A educação é transformadora. Eu tô falando isso, você Por já natureza, começa falando que tem muita coisa, porque as pessoas já acham que a escola não tem que se meter. Pelo e a contrário. O que você acha aí que poderia... A escola tem uma missão fundamental. Se a escola conseguir se perceber como um aparelho de doutrinação dessa binariedade e interromper esse ciclo negativo sobre a vida de crianças, nossa, já é de uma potência transformadora. A educação em si, ela tem uma potência transformadora. Quem usufruiu da educação, não vou nem dizer de qualidade, mas de algum grau, né? Sabe o quanto isso garante um futuro, um desenvolvimento ali na infância, mas um futuro melhor para aquela pessoa. Eu parto de uma realidade, Dan, que é bem sui generis, né? O Pedro II é uma ilha de excelência no meio de outros espaços. Então, eu faço parte do Núcleo Elos, que é o núcleo de estudo de gêneros e sexualidade dentro do Pedro II. Então, também existem profissionais lá dentro preocupados em investigar e estudar essas questões. Nem toda instituição tem essa compreensão, essa preparação. O Colégio Pedro II é uma escola que oferece da educação infantil, todo o ciclo de educação básica, até o nível superior, até o mestrado. Só falta o doutorado para completar, né? É uma instituição centenária, então é um lugar sui generis, tá? Adoraria que servisse de referência para todos os ambientes educacionais, mas eu sei que a realidade não é essa. Falando, por exemplo, de outro contato que eu tenho com a educação, meus filhos estudam na rede municipal. A rede municipal já é outro absurdo, vinculada a uma secretaria municipal de educação. E a depender de quem está à frente da prefeitura, essa secretaria segue também aquela perspectiva. É óbvio que a gente precisa lembrar que ainda vivemos num Estado laico, uma democracia que ordena a laicidade como um princípio básico, está lá na nossa Constituição. Já fomos um país em que o catolicismo constou como religião do Estado? Fomos na época do Império. Mas desde então a laicidade é um valor que vem sendo construído e está lá no texto da Constituição. Os serviços públicos, e aí eu estou falando de escolas públicas, eles devem, submetidos à lei, preservar a laicidade. Mas aí trazendo para a minha experiência. É lei isso. A lei fundamental. Sim. Constituição, a maior de todas. E desculpa, ninguém está acima da Constituição. Deus acima de tudo. Que Deus, né? A gente já começa perguntando assim. Deus acima de tudo, né? Não, a Constituição acima de todos nós. Porque você pode ter um Deus, eu posso ter outro. Então, não sei que Deus aí está acima de tudo, porque eu não enxergo. Né? Numa laicidade, num estado de laicidade, né? Todos os deuses são igualmente reverenciáveis, respeitáveis, enfim. Vivi com meu filho, na época de Páscoa, a remessa de mensagens no caderno Feliz Páscoa, felicitando em relação à Páscoa. Vivi também numa determinada escola celebração de Natal dentro de um ambiente de uma escola pública. Isso é inaceitável. Porque o Natal é uma festa que congrega. Eu entendo todas as desculpas que os cristãos que celebram o Natal possam dar para essa festa que congrega a família. Entendo tudo isso. Mas é uma festa cristã e ponto. E não tem como se discutir isso. Existem paralelos dessa festa em outras reuniões? São paralelos. Eu não vejo o Yom Kippur sendo celebrado. Eu não vejo a festa de Iemanjá sendo celebrada. Então, se nós não vamos no dia 2 de fevereiro celebrar Iemanjá nas escolas públicas, nós não vamos felicitar sobre Páscoa, sobre Natal. Mas isso é uma questão tão óbvia, né? Que me assusta quando as pessoas não consigam enxergar. Sim. Volto a dizer, a ignorância.
O preconceito. Pessoas que foram criadas dentro de um sistema aonde comemorar o Dia das Mães e o Dia das Pais era algo esperado, necessário, desejado, que não conseguem entender hoje em dia a necessidade de celebrar a família e não o gênero mãe, o gênero feminino na festa das mães, o gênero masculino no gênero dos pais, né? Eu tô tocando nesse ponto do Dia dos Pais e Dia das Mães porque é um tímido avanço que eu enxergo em algumas escolas. Por isso eu falei tímido. Ainda. É um tímido avanço que eu enxergo em algumas escolas. Eu tô falando de escolas públicas e batendo nessa questão da lei, porque se a gente for discutir o ensino particular, aí o buraco vai muito mais embaixo. Porque é depender de quem conduz, do capital que ordena aquele espaço. E principalmente, se a escola for confessional, tiver vinculado a alguma confissão religiosa, aí, não posso usar palavrão, lascou-se. Um cortezinho que eu tenho na minha primeira temporada com a Tatiane Goulart, o corte é o papai do Martim é meu papai. Que ela fala um trecho da filha dela no Dia dos Pais. Que a menina pergunta, cadê meu pai? E ela é mamãe solo, e o texto é lindo, o corte é lindo, maravilhoso. A gente teve que bloquear os comentários do YouTube, tamanho preconceito que... Mas na hora de... são coisas absurdas. Na hora de fazer, não se preocupou, agora tá termos um pouco mais pesados do que esse. Mas você entende que a pessoa que tem coragem de fazer um comentário menina, desse... 4 anos. É uma pessoa que não se dá conta da carga machista que carrega, né, a misoginia que carrega. E muitas mulheres precisavam entender que elas cooperam para o avanço do machismo, que elas cooperam com discursos misóginos também. Não é porque ela é mulher que ela não seja capaz de produzir discursos misóginos. E pior, dar exemplos para os seus filhos, para que seus filhos também cresçam dessa forma. Sim. Tá, então volta. Senão a gente fica... atos, movimentos que a escola pode fazer. A escola pode pensar, não só a famosa educação para a sexualidade, né? Sim. A escola pode pensar em ações transversais. Não precisa ser disciplinas que tratem especificamente das pautas LGBTI. Sim. Mas eu posso tratar de respeito quando eu abordo questões da sociologia, se essa disciplina existe dentro daquela escola. Quando eu tô lá na aula de ciências ou biologia, tô falando de corpos, eu posso falar sobre o respeito, apresentar a diversidade de corpos e falar sobre a importância do respeito à diversidade desses corpos. Sim. De repente, num exercício de matemática, porque eu não sou da área, mas de repente um professor de matemática consegue, num exemplo de contas, falar a importância da diversidade, o quanto que o múltiplo acrescenta, o quanto que a diferença acrescenta, né? Então, existem formas de, numa transversalidade, você falar sobre o respeito às diferenças, sobre o valor da diversidade em sociedade. Sim. Então não precisa uma disciplina como educação sexual. Seria bom? Educação para a sexualidade. Seria bom ter um espaço para falar sobre educação para a sexualidade? Seria. Nem toda escola está preparada para isso. Vou fazer perguntas básicas neste momento. Adoro esse discurso. Vocês pegaram a referência. Vou falar o básico nesse momento. Uma disciplina de educação sexual ensina as pessoas a fazerem sexo? Então, a educação para a sexualidade não é para ensinar criança a fazer sexo. A transar. Porque, pelo amor de Santa Cher, qualquer pessoa de bom senso, qualquer educador de bom senso sabe que criança não tem que ter acesso às práticas sexuais, né? É óbvio que nenhum educador vai ensinar a criança a fazer sexo. Eu fico abismado como é que tem gente que acredita, né, nessas fake news que circulam em WhatsApp, porque a escola X está ensinando, acreditam que a criança vai aprender a transar, se enche de ódio. A educação para a anos. Sexualidade é orientar a criança sobre o próprio corpo e sobre a necessidade do respeito ao próprio... Quais são as areazinhas que só eu toco, que só o papai, a mamãe ou aquele responsável por mim pode tocar, e com respeito e com cuidado, na hora específica do banho, da higiene pessoal,
E como que eu faço se alguém me tocar numa dessas partes, eu preciso contar pro papai, não existe essa coisa de shh, é segredinho nosso. São essas questões que a gente precisa orientar as crianças para que elas não sejam vítimas de abuso. Para que elas não recebam abordagens indevidas, indelicadas. Elas saibam reconhecer. E saibam reconhecer e saibam como agir. E saibam que imediatamente tem que chamar um outro adulto, imediatamente tem que contar pro papai e pra mãe, não pode esconder nada nunca de ninguém. Sabe? E eu fico assustado quando as pessoas não se dão conta de que, mas isso tem que ser falado em casa. Isso também tem que ser falado em casa. Uma pena é que a sexualidade se tornou, em alguns contextos culturais e sociais, um tabu tão grande que as famílias não falam sobre isso em casa. Então me desculpa que a escola fale. Porque a vida dessas crianças é muito mais importante do que as limitações impostas pelos preconceitos daqueles núcleos sociais. E essas pessoas que tentam tanto blindar as crianças para a diversidade, para a compreensão das diferenças, estão expondo seus filhos a riscos. Sim. E a escola, ela precisa estar atenta à proteção à infância, a escola de uma forma geral, sim, sim. A proteção à infância no sentido mais amplo da palavra. E se podemos também proteger as nossas crianças também com a conscientização sobre o próprio corpo, a proteção do próprio corpo, que façamos através de ações de educação para a sexualidade ou na transversalidade das disciplinas que são ministradas naquele espaço. Então, você está falando que pode existir, ou deveria existir, um movimento vindo de uma instituição maior chamada escola, mas que também pode vir dos professores dentro de suas disciplinas, dentro de suas... Também esse movimento de conscientização. A depender da escola, né, amigo? Não vai poder. Você não vai poder. Tá. Se o professor trabalha numa escola, volto a dizer, particular, seria legal, mas que na o capital... prática... Existem muitas... Eu conheço pedagogas, orientadoras pedagógicas, diretoras de escola, que gostariam de fazer trabalhos brilhantes nas escolas em que trabalham, mas que não conseguem porque a direção ou os donos, né, os detentores, que às vezes nem estão vinculados com o fazer diário, mas têm o capital, né, financiam aquela determinada... Não querem. Quantas vezes eu esbarro com profissionais de educação que dizem, Saulo, eu tentei acabar com o dia da mãe ou o dia do pai na escola, mas eu fui vencida por uma estrutura. Porque eu já ouvi dizer isso, as próprias mães que pagam essa escola exigem da escola o Dia das Mães. Então é difícil. Você tá entendendo? Sim. Vamos dar alguns passos atrás, porque são essas mães que contratam o serviço das escolas que não se dão conta do quanto que elas cooperam para a perpetuação dessa estrutura que é doutrinadora, que faz mal. Sim. Se não para os filhos delas, vamos falar de empatia, faz mal para muitas outras crianças. Sim. Então, se você não é capaz de compreender isso como uma necessidade para o seu filho, entenda, pelo menos, que essas mudanças são necessárias para tal parcela da população que nós estamos falando, que é a população LGBTI, e são mudanças que são significativas. A questão do Dia dos Pais, a gente não esbarra em outro lugar. Sim. Esbarra no lugar das crianças que são filhas de mãe solo. Sim, né? Sim. Então não é só uma questão da pauta das famílias LGBTI, é da pauta também das mulheres que são... Ou a mãe que morreu, ou a mãe que tá trabalhando, ou a mãe que tá viajando, ou a mãe que... Então tenha pelo menos empatia. Tem 2 filhos, né, em escola que tem o mesmo... Que prejuízo haverá para essa mãe ou para esse pai que quer ser celebrado na sua função, quer ser reconhecido? Ai, como que brilhante você é, porque você é um pai, uma mãe... Tudo bem. Se o seu ego precisa ser acarinhado e afagado dessa forma, que prejuízo existirá se esse afago vier no Dia da Família? Uhum. Pode ter lá o presentinho pra mamãe e papai. E o espaço é outro, é o Dia da Família. Mas quem só tem a vovó e o vovô também vai ser Também vai estar lá sendo celebrado. Tá todo mundo sendo afagado. Nos seus egos, nas suas necessidades de celebração. Só importa o próprio umbigo. Só. É isso. Dentro da escola, você falou de... conversas, talvez um pouquinho mais velho, adolescente, rodas de conversa e debate. Tem mais algum tipo de recurso que você... Orientação educacional, e aí são outros espaços que os pedagogos, os profissionais da orientação educacional podem fazer, se a escola tem uma estrutura de orientação educacional, que aí não é dentro da sala de aula, pode ser atividades de extensão, atividades complementares, cursos. Quando você fala no ensino médio, né, você já pode pensar em atividades
contraturno, fora da grade de horário regular, ou seja... Uma peça de teatro... Também, atividades culturais, também uma Tá. peça de teatro, um passeio para assistir uma exposição, um filme. Ou seja, existem estratégias que a Tá, escola tá. pode desenvolver para trazer como arsenal de conhecimento a pauta da diversidade para dentro da escola e também a pauta da educação para a sexualidade, Sim. né? Ou de repente até documentários, filmes... Tem tantos recursos, Livros. amigos. Livros, filmes, documentários, falta de peças de recurso, teatro. né? Não é, cara, não é. Vamos entrar então aqui na parte mesmo da explicação do letramento, mas eu vou só fazer um recadinho para você que não está vendo a gente pelo YouTube, para você que está ouvindo a gente pelo Spotify Tá e perdendo. tá se perguntando assim, gente, mas o Saulo ele trouxe um chihuahua, é um pinche, que barulho é esse que acontece? Que são as unhas dele. Que parece um chihuahua correndo pela sala, faz aí. É a unha do Saulo que ele está fazendo barulhinho do chihuahua. O tempo todo na E eu mesa. fico pensando assim, o pessoal do Spotify tá pensando que tem um cachorro andando pela sala, né? Não é. Não trouxe meu pincher. Um pincher, é um pincher que tá fazendo... Porque é exatamente o barulho que faz na tábua de madeira da casa, né? Enfim. Não tenho um pincher travesti chamado Chernily, não tenho. Muito bom, gente. Então, é isso, tá? Então, é tipo o sino dos ventos, que faz o coisa e vai relaxando a gente aqui. Então, olha só, vamos começar. Já fizemos essa conceituação aí, essa localização social. Vamos, então, para a parte prática? Beleza. Vamos lá. Orientação sexual. Quando eu falo em orientação sexual, eu falo sobre afetos e sexualidade. Nosso corpo tem potências de exercício, de gozo, de uso, né? Como eu disponho do meu corpo no encontro com outras pessoas é o campo da orientação sexual. Então eu tô falando dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, dos assexuais, dos pansexuais. Quando a pessoa nasce em determinado gênero e ela percebe uma potência para devotar esses afetos ou exercício da sexualidade com pessoas do mesmo gênero que ela, são as pessoas gays e lésbicas. Quando a pessoa ela não tem limitação nesse aspecto, posso estar com pessoas do mesmo gênero, posso estar com pessoas de outro gênero. Do mesmo gênero, homossexual, correto? Isso. Homossexual, gays e lésbicas. Tá. Quando posso estar, né, devotar afeto a qualquer um dos dois, porque eu falo em afeto e fase de sexualidade, gente, porque não necessariamente as pessoas transam porque têm afeto. Pessoas que precisam desenvolver algum tipo de afeição, apego para transar, são pessoas demissexuais, né? Então, afeto e exercício de sexualidade não são coisas que necessariamente caminham juntas. Sim. As pessoas bissexuais não têm essa barreira. Podem estar hoje com uma pessoa do mesmo gênero, amanhã com uma pessoa de outro gênero e tá tudo bem. Ou Sim. se é uma família poliafetiva, tá ali todo mundo junto e também tá tudo bem. Tá. Quando a gente fala da sexualidade, são pessoas que não precisam... E o homem que gosta de mulher, a mulher que gosta de homem? Hétero. Hétero. Né? Sexual. Heterossexualidade. Tá. Eles também existem, né? A gente esquece Eles de falar existem. deles, Eles tadinhos. existem. Eu até tenho amigos. Estão dominando tudo, mas a Tá gente um problemaço. E eles têm medo que a gente transforme a sociedade, Não, eles- acabe com a sociedade heterossexual. A gente Estão meio assustados, não tem tadinho. como. Identidade de gênero. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Fecha. Os assexuais. Os assexuais são pessoas que... ele nega a potencialidade do sexo. Não necessariamente, mas o sexo para ele não é uma questão tão relevante num relacionamento, né? Ele pode viver um afeto, pode viver uma relação profunda em sentimento, sem necessidade de práticas sexuais, tá? Também não quer dizer que em algum momento não role, né? Tem muita gente que pensa assim, o assexual vai viver a Não vida pode. inteira, não pode. Não, quer dizer que não é fundamental. Pode ser que role algum momento ou não, enfim. E aí, qual é a sequência e identidade? Tá. Identidade de gênero.
Identidade. Quando eu falo de identidade, você fala melhor do que eu sobre isso. Então, tu me corrija aqui com uma piscadinha. Tá, combinado. Quando eu falo de... Mas aprendi com você. Oh, fofo. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente fala da forma como a pessoa se percebe naquela sociedade. Então, a gente tá falando da psique, da famosa psique, a minha percepção. Pessoas transgêneras são pessoas que atravessam esse padrão doutrinado de gênero, né? Elas nasceram com um determinado sexo biológico, a elas foi informado no ato do nascimento, você está enquadrado numa caixinha menino ou enquadrado numa caixinha menina. Só que ao crescer, e aí não importa a idade, você sabe muito bem disso, na mais tenra idade, a pessoa começa a perceber que, opa, eu até tenho um negocinho aqui embaixo que dizem pra mim que é ser menino, mas eu não sou. Não é um querer ser. Eu não sou isso que me disseram que eu era. Então eu atravesso esses padrões de gênero, pessoas transgêneras, e me apresento, né, reivindico ser respeitada, enxergada, tratada, né, de acordo com aquele gênero que me identifica. Daí, identidade de gênero. Sim. São as pessoas transgêneras. No Brasil, deixa eu só fazer uma parte sobre o travestismo, né? Vamos. No Brasil, que é outro T, né? No Brasil, nós temos uma questão que é cultural, é um dado nosso tupiniquim, né? Que é a cultura do travestismo. Então, tem muitas pessoas transgêneras que até começaram a utilizar, né? Eu conheço a Alexia Salvador. Durante muito tempo ela se apresentou como mulher transgênero e eu tenho visto ela se apresentar como mulher travesti. São pessoas também que atravessam esses padrões de gênero. Mas na cultura brasileira, essas pessoas sempre foram identificadas, lá no passado, como travestis, né? Como se o fato de utilizarem roupas diferentes do gênero fizessem vestimentas, né? Daí travesti, né? Vestimentas diferentes do gênero já fizessem delas, já as colocassem no gênero oposto. E, de certa forma, as travestis, as transformistas, foram respeitadas, né? Nos seus ofícios. As transformistas se aproximam mais das drag queens, né? Foram respeitadas e celebradas por décadas. Então, assim como aconteceu nos Estados Unidos, no movimento queer, você pegar um termo que é pejorativo, né? E você ressignificar aquilo pra dar valor e dizer, eu tenho orgulho de ser viado mesmo, eu tenho orgulho de ser sapatão, as travestis têm feito isso, têm reivindicado esse termo, como também um termo identitário, tá? Mas é uma experiência bem brasileira, você não vai encontrar travesti como termo sendo utilizado em textos internacionais, enfim. Sim. Expressão de gênero. A forma como a gente se apresenta é um dado cultural. Quem fala muito bem disso é Judith Butler, recomendo, leiam. É uma pesquisadora norte-americana, odiada pela galera, né, mais conservadora, diz que ela é a mãe da famosa ideologia de gênero, essa falácia que não existe. Judith Butler não trabalha com isso. Judith Butler estuda gênero, entre outras perspectivas que ela também pesquisa, mas gênero, o que nós temos como concepção de masculino e feminino, do ser homem ou ser mulher, é um dado cultural histórico, é isso que ela nos informa. Ela e outros pesquisadores, né? Ela só é uma referência no momento. Para pensar, aí, audiência, né? Quem eram os vikings há séculos atrás? Qual era a expressão de virilidade, masculinidade dos vikings daquela época, representada aí nas pinturas, no que nós temos de registros históricos? Isso aqui é um símbolo extremo. Cabelo grande. É um símbolo... eu tenho que falar porque tem gente que tá escutando. Gente, eu peguei o meu cabelo, audiodescrição. Pessoal do Spotify, audiodescrição, cabelo. Eu peguei meu cabelo, eu sacudi meu cabelo. É grande, ele tem cabelo até a cintura, lindo. É um ícone, né? De identificação do feminino, ter o cabelo comprido. E quanto maior ele é, mais feminino ele se torna. Por isso que eu, ousadamente, deixo o meu crescer e já tá chegando na bunda. Essa é a intenção. Porque é um ícone do feminino. Mas nem sempre o foi, você tá entendendo? Uhum. Para os vikings, ter cabelo grande era um símbolo de masculinidade. Para os samurais também, do outro lado do planeta, lá no Japão. Nenhum homem era questionado na sua virilidade, na sua masculinidade, porque usava cabelo comprido. Pelo contrário, eram samurais, eram guerreiros, enfim.
Durante muito tempo no Japão, os homens usavam aqueles kimonos. Vestidos. Se hoje eu for ao Japão e entrar numa grande cidade, talvez eu conte nos dedos os que ainda usem esse tipo de roupa, né? Eles foram ocidentalizados nesse aspecto, então estão lá usando as calças. Mas, hoje, em 2023, no Oriente Médio, muitos homens usam aquelas batas, que são, na leitura nossa brasileira, vestidos. E eles são menos homens, porque não se vestem como os japoneses ocidentalizados ou os brasileiros em 2023? Poucas pessoas sabem, mas é muito comum no Oriente Médio que os homens heterossexuais se cumprimentem com beijinho, com selinho. Na boca? Na boca. No Japão, cumprimento a gente nem se toca, né? Só se curva. Sim, no sim. Brasil, aperto de mão. Lá no Oriente Médio, olha o beijinho, o selinho aí. Ele se diminui na sua sexualidade porque ele beija e dá um selinho, outro... Você tá entendendo? Sim. E é uma questão tão óbvia que só não enxerga quem não quer. Porque o dado de ser homem ou ser mulher é cultural. Ele é construído no tempo. E com o tempo. Se os nossos meninos continuarem mantendo cabelos curtos e usando roupas em matizes de preto e cinza, muitas gerações vão acreditar que isso é ser homem. É manter cabelos curtos na régua e utilizar roupa nas matrizes entre preto e cinza, quem sabe um marrom. Porque se fugir Azul disso marinho. Já é Azul feminino. marinho pode. Azul marinho pode, é verdade, eu esqueci. Fugiu disso, é menininha. Mas me perdi. Por que eu tô falando essas Expressão de coisas? gênero, Tá, expressão de gênero. Como a pessoa expressa o seu gênero é um dado cultural histórico. Quando pessoas como eu reivindicam uma expressão de gênero não binária, também é um tipo de atravessamento. Por isso que muitas pessoas enquadram as pessoas não binárias dentro da letra T, tá? Mas pode ser dentro da letra Q, da letra Q também, que é o que eu entendo mais como um posicionamento, no meu caso, político. Meu corpo é político, a minha existência é política. Eu acho isso incrível. Então, eu sou uma imagem e, portando essa imagem, eu informo a sociedade sobre existências diversas. Então, quando eu pinto a minha unha, que eu me sinto muito bem com as unhas pintadas, estão vermelhas carmim, tá? Para Metálico. Para vocês que Spotify. não estão vendo, estão vermelhas carmim. Amo vermelho. Eu digo para a sociedade que me sinto bem com unhas pintadas. E quem disse que homem não pode pintar unha? Eu não sou menos pai, e eu me identifico com essa palavra na relação com meus filhos, eu não sou menos pai porque eu pinto unha. E meus filhos não deixam de ter um pai ou não ganham uma mãe Sim. porque eu tenho cabelo comprido. Uhum. Eu posso hoje estar de saia, amanhã de calça, eu posso usar a roupa que eu quiser. A E expressão isso- não binária informa isso. E isso é a expressão... Então, vamos ver se eu entendi, professor Saulo. Expressão de gênero é aquilo que a gente mostra para a sociedade. É a Exato. maneira que a gente se expressa dentro da sociedade. E expressão artística. Aí são as drag queens, né? As transformistas das décadas passadas. Não necessariamente um rapaz, porque existem as drag queens e os drag kings, né? É menos comum, mas eles existem. Acho que nos Estados Unidos é mais frequente, né? Os rapazes ou as moças que decidem performar artisticamente, construir personagens e atravessar o gênero, né, os padrões de gênero, utilizando ícones do imaginário feminino, do imaginário masculino, são as drags, são os kings, né? As queens e os kings. Nada mais é, gente, do que uma profissão, né? Ou um lazer também. Pode ser que a pessoa não faça daquilo ganha-pão, então não é uma Sim. profissão, né? Mas Mas- é um hobby. Mas é uma expressão social também. Altamente. Vou dar altamente. o maior não exemplo. só cultural, mas social. Vou dar os dois maiores exemplos que a gente tem na sociedade hoje de expressão artística, que é Pablo Vittar e Glória Groove. Acrescento Rita Von Hunt. Isso. Porque elas são artistas da música, Sim, né? sim. Mas acrescenta a Rita Von Hunt porque a Rita é uma drag do campo do conhecimento. E quem não a conhece, aproveita esse podcast. Se você está ouvindo esse nome pela primeira vez, busca na internet. Vale a pena. Tá.
E isso só a própria pessoa pode dizer. Então, por mais que algumas pessoas achem que a Pabllo Vittar é uma mulher trans, ela se identifica como... não se identifica como uma mulher. Exatamente. E, porém, se expressa artisticamente. A arte dela, como cantora, inclui o fato dela se apresentar com ícones femininos, do imaginário feminino. Essa é a arte da Pabllo, Sim. tanto que ela nem mudou o nome. Isso. É a Pabllo, né? E é o gênero feminino com um nome lido com masculino, né? E Glória Groove também. O nome da Glória Groove é Daniel. É. E já vi entrevistas do Daniel falando dessa personagem que ela criou, que ele, Daniel, criou, que é a Glória Groove. Glória é maravilhosa. Se eu não me engano, Glória é o nome da mãe dele, né? Ai, não sei. Essas coisas das fofocas tem As que ser pros fofocas- geminianos, pros Não, leoninos. eu sou fofoqueiro. Eu assisti... As fofocas dos famosos, eu tô sempre por Tá fora. por Quem fora. casou, descasou, mudou. Ih, não sei não. Então tá, gente, já falamos orientação sexual, identidade de gênero, expressão e expressão artística. Vamos passar, eu tô muito didático, eu tô com um professor, então tô muito didático. Vamos passar para a sopa de letrinhas? Vamos. LGBTQIAPN+. L. Lésbicas. Lésbica é uma orientação sexual. LGB são orientações. Há também orientação... Não, calma aí, a pessoa... Vamos no... Porque a minha Você quer a intenção... ordem das letras? Eu quero que ninguém tenha mais desculpa pra falar que não sabe disso. Então, é o básico do básico do básico. Letramento. L. Lésbica. Orientação sexual. Que Isso. é... Mulheres que que se- sentem afeto ou mantêm relações com pessoas do mesmo gênero, com outras mulheres. G. Gays, mesma explicação, só que com homens. É uma orientação sexual, que é um homem que sente atração Sente sexual atração, ou ou afetiva. Capacidade afetiva por ou outro homem. potencialidades sexuais, não necessariamente atração, porque você pode transar sem ter atração, Sim. né? Você sabe. O L e o G, lésbica e gays, são homossexuais. Perfeito. Gente, olha, não tem mais desculpa. T, LGBT, faltou o B. faltou Antes B. do T. B. Bissexuais. Bissexuais. São homens e mulheres que têm capacidade de desenvolver afeto ou de estabelecer relações sexuais, tanto com homens ou com mulheres, não tem restrição aí. Tá. T, A orientação sexual também. orientação T. sexual, sim. Orientação sexual bissexual. Dentro desse T tem vários T's que desmembram. Bora. T significa o quê? Então, transgênero, travesti. Existem outras pessoas que acrescentam outros 3. Aí eu não vou, nas minhas limitações de conhecimento, até por lugar de fala, em Tá. respeito a outras pessoas, eu vou referenciar, como eu falei, o vídeo da Rita. Tá. Atualmente a gente está usando transgênero, que é uma palavra que até um tempo atrás se falava transexual. Exato, A gente- tinha a carga da... Né? A gente que milita, a gente deu uma desconstruída para não ligar exclusivamente a pessoa transgênero à questão do sexo. E a gente fala que é o gênero, que é uma coisa mais... Alexia Salvador é uma outra referência para quem quer se aprofundar nesse assunto. Busque a Alexia Salvador, porque ela faz, nas mídias sociais dela, algumas explicações bem claras sobre por que se utilizava mais transexual, por que se usa mais transgênero hoje em dia. Outra referência, minha Letícia Lance, tá? Fala muito bem sobre isso, psicanalista. Tá, mas o T que você estava falando. Então, travestis e transgêneros. Pessoas transgêneras, o sufixo concorda, tá, gente? Então, pessoa transgênera e travestis. São pessoas cuja psique informa que elas não... elas se identificam de forma diferente com o sexo que foi atribuído no momento do nascimento. Elas atravessaram o gênero em algum momento da vida. Transgênero. São identidades de gênero. Isso, não tem a ver com orientação Não. sexual nem afetiva. Vamos juntar os balaios? Vamos? A pessoa transgênera, uma mulher transgênera, pode ser homossexual ou pode ser heterossexual. Se uma mulher transgênera se relaciona com um homem, ela é heterossexual.
Se uma mulher transgênero... Ah, mas ela tem pinto. Meu amor, evolua. Ela é uma mulher. Se ela é uma mulher se relacionando com com um homem, ela é heterossexual, né? Um homem transgênero que se relaciona com homens, ele é homossexual. Então, a transgeneridade... Independente do genital. Independente do genital. A gente não estava falando de genital. Porque a identidade dele o faz homem. Quando ele se relaciona com homens, ele é homossexual. Você tá entendendo? Sim. Então, orientação sexual é um aspecto daquela realidade. Identidade de gênero é outro aspecto da realidade. São coisas distintas. A pessoa pode estar dentro do T e pode estar dentro de uma outra letrinha ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos falar do I antes do que? Só pra ficar na LGBTI. Pessoa... Eu falo QI. Então tá, então vamos na sua sigla. Não, mas vamos, LGBTQ. É porque eu já acho que LGBTQ... Já se acostumou tanto com que é igual o número do CPF, sabe? O número do... Que seja, você não para pra pensar, mas vamos, pode escolher. Vamos falar do quê? Que é queer. Falei rapidamente sobre isso. Queer é um termo da língua inglesa que há séculos era utilizado de forma pejorativa para diminuir pessoas LGBT. Né? Fazendo um paralelo com o que a gente tem aqui no Brasil, seria o que a gente chama de viado sapatão. Isso, né? Isso, exatamente. Só que, com o passar do tempo, a comunidade anglófona, norte-americana, começou a ressignificar esse termo e dar a ele um valor de empoderamento. Então, queer não é hoje mais, apesar de ter essa carga pejorativa, não é mais vista com tanto peso. Da mesma forma, nós estamos caminhando aqui, né, para isso. Então, a gente usa, assim, o termo sou viado com muito orgulho, né? Sim, sim. Paulo Gustavo tem aquele vídeo maravilhoso com a musiquinha, ai, que delícia ser viado, né? Quero continuar sendo. É isso, dar a algo que no passado foi motivo e razão para a opressão, um significado positivo. Então, um sapatão com muito orgulho também, é isso. Bom, quando a gente coloca essa letrinha na sopa de letras, a gente tem uma questão mais política do que identitária. E aí vai uma grande discussão, existem pessoas que falam sobre isso com muito mais profundidade do que eu, por isso que eu referencio os vídeos, mas para um leigo que está assistindo isso pela primeira vez, vale dizer que o queer está muito mais no campo do corpo político, por isso que os não binários podem ser entendidos aí dentro, ou no N, já estou adiantando o N lá na frente, né? Pessoas não binárias. Nessa questão de rompimento com padrões de gênero, né? De não se enquadrar neste ou naquela caixinha imposta pela sociedade. O queer, então, ele ficaria entre a identidade de gênero e a orientação sexual também, ou não? Não tem nada a ver é uma questão... Não, porque olha só, a pessoa... você pode ter um colega hétero que cresceu contigo em espaços culturais, escolas super abertas. Ele é heterossexual, tadinho, né? Existem. Acontece. Ele é heterossexual, ele não tem uma questão de identidade, ou seja, ele é cis também, tá super bem ali. E ele, sei lá, vai numa balada contigo e ele gosta, às vezes, de pintar a unha também, ele gosta de usar uma roupa diferente, ele tem uma postura queer. Tá entendendo? É uma questão muito mais política de posicionamento, de utilização do corpo como elemento político, do que vinculado à sexualidade ou à identidade daquela pessoa. Sim. Né? Boa. O I, então? O I são as pessoas intersexo. Não são intersexuais, são intersexo. A forma mais fácil de falar para pessoas leigas, nessa perspectiva do letramento, é citar um termo que não é muito adequado para ser utilizado com seres humanos, mas aí todo mundo vai entender que são os hermafroditas. Hermafroditismo na raiz da palavra, por que não é adequado usar isso? Porque o hermafroditismo na raiz da palavra também se refere a animais que têm a capacidade da autofecundação. Um exemplo, a minhoca. A minhoca tem aparelhos reprodutivos femininos e masculinos. Se ela se dobrar, ela consegue se autofecundar e produzir outras minhoquinhas. Uma minhoquinha produz outras minhoquinhas. Quando você fala em hermafroditismo e se refere a seres humanos, por mais que tenham todos os aparelhos genitais, os dois aparelhos genitais completos, falar de autofecundação é uma coisa que é meio pesado, né? Então, não é muito adequado. A gente prefere utilizar o termo intersexo. São pessoas, aí explicando, que nascem com uma potencialidade híbrida
do que se define como masculino ou feminino. Não necessariamente com aparelhos sexuais completamente formados. Às vezes a pessoa tem uma vulva e um clitóris do tamanho de um pênis, né? Ou nasceu com um pênisinho e no lugar da bolsa escrotal um aspecto de vulva, né? Não quer dizer... E aí eu preciso falar desse ponto. Deixa eu aproveitar um momento que não é... também, né? Sim, às vezes órgãos externos femininos, órgãos externos masculinos e internos femininos. Ovários, útero, trompa. São mais de 40 possibilidades de intersexualidade. Mas eu preciso falar do seguinte, porque isso é uma informação de utilidade pública. Eu ouvi certa vez, aí nesse aspecto eu referencio Dione Freitas, tá? E a ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, são duas referências no assunto. Eu ouvi Dione falando sobre o fato do Brasil ser campeão em cirurgias de mutilação genital precoce em crianças, com base numa resolução do Conselho Federal de Medicina, não sei de que década, mas já tem bastante tempo, que autoriza médicos a procederem a essas cirurgias e orientarem as famílias nesse sentido. E isso é grave demais, porque imagina, você fazer uma leitura daquela genitália que não é completamente feminina ou completamente masculina, e você decidir na primeira infância, porque é melhor operar agora do que no futuro, como é que vai ser... Vai ser como crescer com uma genitália que não é completamente feminina, masculina e ponto, né? Quem precisa de tratamento é a família. Não é a criança que precisa de uma cirurgia quando ela nasce com um aparelho que não é completamente masculino ou completamente feminino. E que não sabe se vai ser ou não compatível com o gênero, porque o gênero só vai ser descoberto quando ela conseguir se perceber no mundo. E eu conheço pessoas intersexo que trazem relatos horrorosos, do tipo, eu descobri na adolescência, quando comecei a manifestar caracteres sexuais secundários, que o meu corpo não era feminino, como diziam que era. A Miel é um desses relatos. Que né? O Instagram, se eu não me engano, é @ointersexo. É muito complicado você chegar na sua adolescência e perceber que o seu corpo não era... E naquele momento, no meio da adolescência, falei palavrão, no meio da adolescência, em que você está envolvido com N outras questões, porque a cabeça está fervilhando, os hormônios lá em cima, você tentando se entender no mundo, e você recebe a informação de que você não nasceu menina, escolheram que você fosse menina. E agora você tá botando pelo no peito. O seu rosto tá mudando, porque você tem hormônios masculinos. Tá, e por que a minha avó... porque nós fizemos uma cirurgia e nós adequamos o seu clitóris. Uma castração. Isso. O que aconteceu ali foi uma castração. Operada por um médico, orientada por um médico e autorizada por uma família que não conseguia lidar com o fato de ter um bebê cujo genital não se enquadrava no azul ou no rosa, nesse padrão louco da Maris. Sabe? Aí volto a dizer, a bendita da doutrinação de gênero destruindo vidas. Sim. Não a ideologia. Que isso não existe. Sim, a doutrinação heteronormativa de gênero. A doutrinação existe. Destruindo vidas. Você já falou, mas vamos falar de novo. A letra A. São assexuais. Pessoas que não precisam do exercício da sexualidade para as suas relações, conseguem desenvolver afeto e manter esses afetos sem o exercício do sexo. A letra A, então, ela está dentro... das orientações. Orientações sexuais. P. São os pansexuais. Quando a gente fala em pansexual também é uma orientação... A gente fala daquelas pessoas que... o legal é falar para pessoas leigas, desconstruindo conceitos que os conservadores, né? Vou dizer como é que os conservadores descrevem os pansexuais. Como sendo pessoas ninfomaníacas, loucas, que transam com tudo, com qualquer coisa, inclusive com bicho. Com árvore. Com árvore, misturam zoofilia. Loucura. Tá? Não é isso. Todos nós temos, nos nossos interesses de afeto e sexualidade, algumas restrições. Tem aquela famosa bicha bombada, não é uma crítica, colega, tem a famosa bicha bombada que só sai com outras bichas bombadas. Não vou tecer profundas críticas sobre isso, mas tá no direito dela, né, de
ter a capacidade ou não de transar, de se envolver com pessoas que trazem pra ela, que afetam a libido dela, né? Que despertam nela aquela potencialidade. Ou com as quais ela consegue enxergar e pensar, eu desejo viver muito tempo ao lado dessa pessoa, porque o afeto que eu consigo desenvolver com esta existência é profundo. Então todos nós temos algum tipo de limitação, né? Prefiro caras mais altos, prefiro caras mais baixinhos, prefiro mulheres com seios grandes ou mulheres com seios pequenos, enfim. Os pansexuais pouco têm essas limitações. E é só isso. Tá. A pansexualidade é a capacidade de desenvolver afeto, estabelecer relações sexuais com poucas restrições. Boa. N? São os não binários, né? Que pode ser entendido. Por isso, assim, por que o N tá lá atrás? Gente, ele cabe dentro do Q, ele cabe dentro do T, pode ser um aspecto de expressão, pode ser uma identidade, né? Quando eu me identifico completamente neutre naquele ambiente, reivindico o nome. Uma identidade de gênero. Seria uma identidade de gênero não adequada ao que se entende como mulher e não adequada como se entende, como se descrevem homens, né? E aí, na pauta da não binariedade, entra também o gênero neutro, que a gente vai falar, e eu sei que tá no nosso script. Entra também a questão do gênero neutro, porque são pessoas que desejam viver, existir nessa neutralidade, e não serem adequados completamente no que se entende como homem, nem que se entende como mulher. Uma palavra que era utilizada mais no passado, mas que está próximo disso, é o andrógeno. Isso, né? isso. Então, aproveitando que a gente está falando de não binariedade, vamos falar do gênero neutro, né? Vamos, mas deixa eu te fazer a pergunta mais esdrúxula de todas. A pergunta mais esdrúxula de todas, que estamos falando de letramento LGBT, temos as letrinhas LGBTQIAPN+. Professor Saulo, o heterossexual entra onde? Não tá nessa letra. Mas por que não precisa estar na letra? Conte pra gente. Os privilégios já estão É difícil explicar para quem tem privilégios, né? O cara não binário, branco, de classe média, né? Sim. Cara, é óbvio, assim, os privilégios estão postos a essa parcela da população. Quando a gente cria uma sigla para identificar um grupo subrepresentado, né, que não é minoria, a gente fala de grupo subrepresentado, são pessoas que têm uma representatividade política esvaziada, né? É porque a gente precisa dar visibilidade a pessoas que não são enxergadas pelas estruturas da sociedade. Então não tem hétero, não tem nem simpatizante, o S saiu, né? Não tem nem simpatizante, porque a gente está falando de grupos, a gente está falando de pessoas que precisam ser enxergadas, que precisam ser vistas. É por isso, amor, que o hétero não tá ali, nem o simpatizante. Vamos falar rapidamente do pronome neutro? Boa. Qual é a necessidade, olha só, a utilidade social? Eu não vou entrar na discussão do certo ou errado, porque isso não cabe em termos linguísticos. Por que eu estou dizendo que isso não cabe em termos linguísticos, certo e errado? Mas Saulo, não me venha falar disso, porque lá no acordo ortográfico, no vocabulário oficial da língua portuguesa, de acordo com a ABL, eu sei de tudo isso, das normas cultas, do padrão linguístico, eu sei de tudo isso. O que eu quero que a gente pense é o seguinte: normas são construídas de acordo com o tempo. Acordos ortográficos sobre escrita são feitos décadas após décadas. Já existem vários acordos firmados entre os países lusófonos. O português que nós falamos hoje em dia, que já é diferente de acordo com o sotaque, né? Entre Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não é o mesmo português que nós falávamos nesta terra brasilis há séculos atrás, ora pois, que era muito influenciado ainda pelo português de Portugal. Estou eu tentando fazer aqui um português lusitano. Opa, que bom. Tá. Não é o mesmo português que nós utilizávamos há séculos atrás. Sim. As palavras que outrora pronunciávamos não são as mesmas que odiernamente... Ele não vai conseguir voltar pro... Não vou conseguir. Utilizamos, encarnei o personagem, né? As palavras que eram mais utilizadas no vernáculo do passado não são as mesmas de hoje. E o grande exemplo para todos perceberem isso é o seguinte: você, esta palavrinha, nasceu dessa forma?
Não, a vossa mercê era outra há séculos atrás. Só que os negros que vinham de África para cá, de diversas etnias, chegavam aqui de outros idiomas e outros estrangeiros também, né? E tinham muita dificuldade de pronunciar a vossa mercê. Virou vasso C, vós me C, depois você. Alguém com padrões da norma culta. E tá virando VC. Tá virando VC. Alguém com padrões, alguém conservador, defensor da moral e dos bons costumes e das normas cultas da língua, foi capaz de impedir que o você surgisse e que estivesse hoje em dia contemplado nas normas e nas regras ortográficas. Alguém foi capaz? Sim. Não foi. Falar sobre língua que é mutável, que é adaptada de acordo com o tempo, é falar sobre algo que você não tem poder. Então por que você vai ser, desculpa, eu vou usar uma palavrão agora com toda a intenção, por que você vai ser babaca de tentar resistir a uma demanda de uma parcela da sociedade que reivindica sim a possibilidade de um gênero que não está contemplado hoje no padrão da norma culta? Sim. Só tem um motivo, você querer ser babaca mesmo. Sim. Porque preconceituoso já tá claro que você é. Mas quando você, além de preconceituoso, intencionalmente critica quem quer usar o outre, o todes, você está sendo babaca. Porque a intenção, a maior intenção desses pronomes neutros é a inclusão. Exato! É a famosa empatia que a gente fala. Você quer continuar utilizando a língua no gênero masculino como predominante, o feminino só quando as palavras indicarem por regência, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas o gênero neutro já é o masculino. Não é, meu amor. Não é. Ele não representa essas pessoas. Se você quer continuar falando dessa forma, fale, mas não impeça que outras pessoas falem do jeito como querem. É o mesmo preconceito linguístico das pessoas que encrencam com a linguagem da favela, as gírias da favela. Tem muitas gírias da favela que não eram utilizadas pelas altas classes há décadas atrás e hoje já são, né? A gente utilizava o é nóis, a gente utilizava o é nóis rindo, como se fosse um erro, e a gente já vê Patricinhas e Mauricinhos utilizando o é nós também, e tantas outras gírias que eu poderia falar aqui. A mensagem a língua é mutável. A língua, ela vai se ajustando às demandas da sociedade com o passar do tempo. Resistir a essas mudanças é insano. Nós não sabemos o que acontece daqui a 50 a 100 anos. O que nós podemos fazer hoje? Respeitarmos pessoas, existências que reivindicam o direito de uma expressão neutra, não adequada a um padrão masculino ou feminino. É só isso. E não ser babaca. Com essa norma do masculino orientando a tudo e a gramática. Esse é o entendimento de quem defende a norma culta. É um exemplo que eu acho que é interessantíssimo, você tem uma sala cheia de mulheres, elas. Basta um homem para virar eles. Né? Um homem... Toda aquela sala se masculiniza na linguagem por conta de um homem só. Sim. E agora, Saulo está no Prosa Choque de Realidade. Solta a vinheta. Muito bom. Olha só, Prosa Choque de Realidade, o que é isso? Haters, conhecemos. Quem tá nas letrinhas conhece haters, desde sempre. Não é agora que tá na moda, não, desde sempre, né? Então, o hater é aquilo que vai te agredir, vai te atacar. A gente vê muito isso nas redes sociais hoje, a gente via muito isso nas redes da rua, dentro do ônibus. Dentro do ônibus, na escola. E eu queria uma oportunidade para você responder comentários de haters, como que até como uma maneira de ensinar, já que estamos falando de letramento, como ensinar determinadas respostas para
para frases e comentários que não são muito legais. Vou botar e você olha para sua lente da verdade. Pá! Você olha para sua câmera e vamos falar. Como explicar isso, né? Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. Ai, gente, um livro que é histórico, sagrado para um determinado grupo de pessoas que se identifica como cristão ou judeu, né? O Gênesis. Ele foi um livro escrito há 1000, sei lá, quantos anos atrás. Numa realidade em que a gente precisava de alegorias, né, de metáforas, para tentar explicar para pessoas não alfabetizadas, não letradas, realidades. E toda pessoa que numa religião busca se conectar com o sagrado, ela também busca explicações sobre qual a origem da vida, da onde vim, para onde vou. Então você criar a alegoria do Deus criou o homem do barro e da sua costela a mulher e tal, é uma forma de trazer paz, né? Dar uma razão para o surgimento daquela existência chamada humanidade. Mas ela está marcada dentro de um livro que é histórico, né? Para um determinado grupo social. Aquele grupo social identifica nessa leitura sagrada uma metáfora que é orientadora. Eu fico feliz que muitos cristãos já conseguiram evoluir e não fazer leituras literais desse livro sagrado, e enxergar que, na verdade, o que quer se dizer ali com Deus criou Adão e Eva? Deus criou duas possibilidades, duas potências, né? Expressas dessa forma. Mas Deus não se esgota em Adão e Eva, né? Tem um vídeo muito interessante do Porta dos Fundos que faz, não vou fazer aqui porque eu recomendo, vejam, né? Que é engraçado, através do humor, né? Um questionamento sobre a existência da cobra e da maçã nesse ato da criação também, né? Muitos cristãos já conseguem enxergar isso para além da representação do masculino e do feminino, não como um ordenamento de binariedade. Agora, a gente sabe que muitas religiões, principalmente neopentecostais, principalmente as que não conseguem entender, inferir metáforas que fazem leituras estritas dentro dos interesses pessoais desse livro sagrado. E aí, cara, é impossível você frear a potência do preconceito, dos horrores, a partir de um livro que se pretende sagrado. Mas, para além disso, falando sobre Adão e Eva, quem usa esse argumento para atacar outras pessoas se esquece que essa referência é uma referência de um grupo da sociedade, que eu tenho lá minhas dúvidas hoje em dia se realmente ainda seja uma maioria. Quando a gente fala em Brasil, a gente fala sobre diversos povos e não só o povo cristão. Existem umbandistas, candomblecistas, budistas, judeus, até muçulmanos chegando, várias outras religiões orientais. Então, o que é esse livro sagrado diante de outras expressões de fé e de conexão com o sagrado? Sim. Sabe? Tem uma explicação muito interessante, que eu não vou saber reproduzir agora, mas a Açucena fala na entrevista que ela deu para mim na primeira temporada, que ela fala que pelo judaísmo seria o Adam, e que é uma figura não genitalizada. Vejam, é interessante. Deixa eu falar uma outra aqui. Vou ler uma frase de um hater, combinado? Uhum. E você cite-me, comente, falando... olhando pra câmera. Olhando pra câmera. Eu não vou falar quem falou essa frase, mas vou falar que é inelegível. Ai. É uma pessoa... Difícil. Não sabemos quem é. Uhum. Vamos lá. 90% desses meninos adotados por um casal gay vão ser homossexuais e vão ser garotos de programa com toda certeza. Triste. Né? Ainda bem que tá inelegível. Triste. Ainda bem que tá inelegível. Ainda bem que tá inelegível. É isso. Cara, primeiro eu queria saber de onde ele tirou esses dados, né? Porque se tem uma precisão assim tão forte de 90%, a gente já começa por mas
Quando, né? Em que momento essa pesquisa foi feita? Com que certeza? Com que certeza? Diz ele aqui com toda certeza. Com toda certeza. Toda. Com toda certeza. E com dados. Você vê que tem dados de 90%. Com toda certeza, filhos de pais terrivelmente heterossexuais, cisgênero, todos os seus filhos serão heterossexuais e cisgênero, inclusive Certeza. o 03 e o 04. Seriam completamente heterossexuais e cisgênero. E nem sempre são, né? Porque você pode falhar também, né? Fraquejar, Fraquejar também na sua produção de representações da sua masculinidade, não é isso? É lamentável, porque pessoas gays, simplesmente, homens ou mulheres, desejam paternar quando buscam adoção. Desejam ser pai ou ser mãe. E quem entende claramente o que significa ser pai e mãe, significa que vai amparar, cuidar, dar condições para o desenvolvimento de outro ser humano, que não é uma representação de si mesmo ou uma extensão das próprias frustrações, dos seus desejos, das suas angústias. Um filho não é uma extensão do pai ou da mãe, e nem tem que ser uma cópia do pai e da mãe, porque simplesmente é um outro ser humano, com suas próprias demandas, com seus próprios interesses, com as suas próprias características. Então, filhos, infelizmente, acho que ele tinha intenção que isso acontecesse, que esses 90% fossem comprovados, né? Devo dizer que depois de algumas décadas de crianças sendo adotadas, a verdade é a seguinte: assim como muitos gays nascem em famílias héteros, tem muitas crianças héteros sendo criadas por pais LGBTI e continuam sendo hétero. Sim. Sapatão gosta de mulher porque não encontrou um homem pra pegar de jeito. Ah, o estupro corretivo. Isso aí é o típico hater que acha que quando pegar vai saber curar alguma coisa. E também cabe aquela piadinha ridícula. Mas você já experimentou alguma coisa? Toda vez que me perguntam isso, eu pergunto, mas e você? Eu até vou te responder se eu já experimentei ou não. Mas e você, caro hétero, que tá curioso pra saber se eu experimentei alguma coisa? Você já experimentou? Dá? Ou topa? Pra saber se você gosta? Não, mas é que não... Ué, se você não precisa experimentar pra ter tanta certeza assim da sua masculinidade, com que... o que passa pela sua cabeça achar que o outro que é diferente de você precisa experimentar o que você gosta pra gostar do que você gosta? Uma mulher não precisa experimentar do sexo com outro homem, porque imagina, né? A última bolacha do pacote deve ser o cara, né? Sim. Não precisa experimentar do sexo com outro homem pra saber que ela não gosta daquilo. E ponto final. Sim. Pessoas bissexuais são, no fundo, indecisas. A ideia de que o bissexual ataca pra todos os lados, não sabe o que quer, ou que é uma constante orgia, né? Que constantemente tá transando com pessoas de todas as formas ao mesmo tempo. Não é isso, absolutamente. Sim. São pessoas que têm, como eu disse lá no início do nosso encontro, pessoas que têm a potência de estar ou com homens ou com mulheres em determinados momentos da sua vida. Sim. Então ele pode namorar 20 anos. Um homem namorando com outro homem, ou casado com aquele homem, 20 anos. Terminou aquele relacionamento, de repente ele se encanta, se apaixona e se percebe tomado pelo desejo de estar com uma mulher. E vai talvez viver mais 20 anos com aquela mulher. Não há instabilidade, há potencialidade. E ele vai ser tão feliz ao lado de um como de outra. É simplesmente isso. Perfeito. Adorei. Adoramos, estou falando por todo mundo. Gente, estou encerrando aqui com o Saulo, mas queria que você falasse para as pessoas como te encontrar, falar do teu... @Diário de Pai, é isso? @Diário de Pai oficial. O Diário de Pai é um blog, hoje em dia no Instagram, fotoblog, que eu mantenho com relatos de parentalidade LGBTI a partir da minha experiência. Então eu pego fatos da minha vivência na parentalidade, no exercício da paternidade, né? E eu faço reflexões sobre a parentalidade LGBTI. Essa é a finalidade do Diário Oficial, do Diário de Pai Oficial, @Diário de Pai Oficial. Instagram.
No Instagram, Não, as pessoas... isso é no Instagram e tá no Facebook. Ah, tá. Começou no Face, mas agora eu tô alimentando mais o Instagram, mas as contas estão vinculadas, então vai de um pro outro. Tá. Mas eu recomendo mais o Instagram, que é o que eu utilizo mais hoje em dia. Tá. Tem o grupo Cores da Adoção. Cores da Adoção. Que é o grupo de apoio à adoção, que funciona aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Vargem Pequena. Se você não conhece a cidade, fica na Zona Oeste. Se você está escutando, não conhece o Rio de Janeiro. Não é um grupo LGBTI, nós, né, não fundamos com essa intenção, mas é um grupo que tem, hoje em dia, a maior frequência LGBTI da capital. Sim. Mas quando a gente fundou, falavam que era o grupo do Brokeback Mountain. E não é um grupo de apoio à adoção como todos os outros. Se você já não conhece o trabalho dos grupos de apoio à adoção, recomendo fortemente que você pesquise sobre isso na internet e conheça, porque são trabalhos brilhantes, maravilhosos. Existem grupos de apoio à adoção espalhados pelo Brasil afora que fazem trabalhos lindos e que inspiram demais o Cores da Adoção, sempre inspiraram, continuam inspirando. O grupo Cores da Adoção é como qualquer outro grupo de apoio, recebe famílias para fazer a preparação, o acompanhamento e dar suporte às famílias no processo de adoção, antes, durante e depois. Mas é um grupo na capital que tem uma frequência maior, então se você é uma pessoa LGBTI, se você mora no Rio de Janeiro, recomendo frequente o grupo de apoio à adoção, Cores da Adoção, em Vargem Pequena. No Instagram? @Cores da Adoção, no Facebook também, no YouTube, e também em todas essas redes você vai encontrar o nosso Linktree, que é uma chave, um link, um site que vai te encaminhar para vários documentos, podcasts, vídeos, leituras. Tudo referente à adoção. Tudo referente à adoção. Então, e o grupo, ele os encontros acontecem... Toda primeira sexta-feira do mês. A partir das 18 horas, para quem quer começar. Fica tudo divulgado no Instagram. Tá tudo nas redes sociais, os horários, tem lá os convites e recomendo, entra no Linktree também, que você vai ter acesso a outras informações. O meu @pessoal é o @sauloxb, tanto no Facebook quanto no Instagram. Também as redes são abertas, pode me acompanhar. Você é consultor de diversidade, o pessoal pode trabalho te com convidar. palestra, eu sou advogado. Especialista em adoção. Fisioterapeuta também, ele não fala, mas eu larguei a fisioterapia já há alguns anos. As pessoas podem te contratar para palestras em escolas, empresas, eventos, workshops, cursos. Qualquer tipo de atividade. Precisou de falar de diversidade, também trabalhando. Essa possibilidade. Tá malhando. E o pior é que eu nem cobro nesses casos. Não eu tô fazendo só de manda graça. um direct ali. Aliás, direct aceito. Viu, gente? Muito obrigado. Obrigado, querido. Gente, depois dessa conversa de letra, não tem desculpa. Você que já sabia... bacana, mas com certeza aprendeu alguma coisa. Você que acha que tem um amiguinho, um vizinho, um parente que não entende direito, joga aqui, recomenda. Saulo especialista nisso. A gente foi muito didático. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar pontos que não eram entendidos antes. Agradeço muito, Saulo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês que vieram com a gente até aqui. Acompanhe o Prosa Choque no Instagram, @ProsaChoque. No YouTube, @ProsaChoque. No YouTube tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que fazer aquilo tudo para eu poder ganhar números. Números importam. E no Instagram, Daniel.Lage. Muito obrigado. Até a próxima. Por isso me provoque. Aqui é a Prosa Choque. Me provoque. Aqui é Prosa Choque. Me provoque. Aqui é a Prosa Choque.